uma videoaula sobre um tema que é muito recorrente durante alguns atendimentos psicanalíticos, né? Eu costumo, como psicanalista, atender, né, inúmeros casos, e essa temática, né, que é a temática da disciplina, é uma coisa que muito frequentemente, como eu disse, né, surge durante o trabalho analítico. Mas é lógico que isso não diz respeito única e exclusivamente à psicanálise. A questão da disciplina é algo que está presente em inúmeras matérias, né, em inúmeras áreas do conhecimento. Não só na psicanálise. O que acontece é que quando o paciente vem, né, para procurar uma ajuda psicanalítica, ele depois, né, ou durante o trabalho psicanalítico, deseja realizar certas mudanças, né, em sua personalidade, por conta de, enfim, determinadas situações ou determinadas atitudes que provocam sofrimento. Nenhuma mudança acontece, né, a não ser que haja um esforço e também a disciplina. É preciso disciplinar-se. Mas disciplinar-se não é uma coisa tão simples. Disciplinar-se é uma coisa difícil. Né? Uma coisa que exige muito esforço. Algumas pessoas têm certa tendência, né, a se autodisciplinarem ou, durante o seu processo de formação, de crescimento, receberam, desde o nascimento, enfim, nesse processo, uma educação disciplinada. E, de certo modo, tornaram a disciplina parte da sua personalidade, parte do seu comportamento. Quando a pessoa já tem essa característica, fica mais fácil, né? Fica mais simples. Acontece que, na maior parte das vezes, as pessoas ou não receberam uma formação disciplinada, ou elas próprias não conseguiram se disciplinar. E aí, nessa circunstância, numa situação assim, realizar qualquer tipo de mudança na personalidade é algo muito difícil. Como eu disse, exige muito esforço. E exige também um processo de reeducação. A pessoa precisa se reeducar. Mas se submeter é meio que o que vem antes, né? O ovo ou a galinha. Para se reeducar, a pessoa precisa estar disciplinada. Todo processo educativo ou reeducativo exige disciplina. Mas às vezes as pessoas nem sabem sequer exatamente o que é a disciplina, né, como se disciplinar. Quais são as atitudes necessárias para que exista um exercício da disciplina na sua existência. Por isso eu estou fazendo essa videoaula. Essa videoaula, em princípio, ela será exclusiva para aqueles que fizerem compras dos meus livros num valor acima de R$ 100. Vão receber os livros e ao mesmo tempo também recebem um link através do Gmail para poderem assistir essa videoaula. Como vocês, né, a pessoa que já está assistindo já deve ter percebido que a videoaula está no meu canal do YouTube, mas ela não fica disponível para todos os seguidores, apenas para aqueles que fizeram as compras acima de R$ 100. Muito bem. Nesse mundo de tantas distrações, concentrar a atenção é uma coisa que não é tão simples,
sobretudo de um modo auto ou de um modo disciplinado. Né? Temos uma tendência, as pessoas têm uma tendência a dispersar a atenção e os interesses. Com a dispersão, a possibilidade de ter um comportamento disciplinado fica mais difícil. Por isso, é importante começar a compreender o significado da disciplina e também começar a se exercitar. Começar a fazer os exercícios necessários para ter, né, uma vida mais disciplinada. Mas o que vem a ser exatamente a disciplina? O que é, né, a disciplina? Pois bem, a disciplina é uma forma de determinar as atitudes das pessoas, a fim de que o comportamento dessas mesmas pessoas sigam um padrão organizado ou ordenado. Ou seja, disciplina está vinculada à ordem ou à organização. Nós nos disciplinamos para termos mais ordem ou para sermos mais organizados. Uma pessoa sem disciplina é, consequentemente, alguém sem ordem nem organização na sua vida. Isso é um conceito simples, né? Uma resposta, uma definição simples do que seja ou do que é propriamente a disciplina. Pois bem, sabendo o que significa ou o que é a disciplina, ainda resta saber para que ela serve, qual a finalidade. Para que serve a disciplina? Porque se nós vamos fazer um grande esforço para nos disciplinar, é preciso que haja um motivo para isso. É preciso que haja um sentido. O que, né, o que, ou para que serve a disciplina. Como eu disse, nos disciplinamos, né, para termos uma maior ordem ou melhor organização. Mas que proveito se tira disso? Que proveito tiramos de ter uma personalidade mais ordenada ou mais bem organizada, ou um comportamento mais ordenado ou mais bem organizado? Que proveito podemos tirar disso? É preciso que haja um ganho, né, para que o esforço realizado chegue a um bom termo. Ou o esforço realizado traga frutos. Quais são os frutos? Uma pessoa disciplinada certamente terá resultados mais proveitosos, sobretudo nas coisas mais importantes a que ela se dedicar. E quais são as coisas mais importantes a que, em geral, os indivíduos se dedicam? Todos nós. O princípio, até porque precisamos viver, né, o trabalho.
uma pessoa disciplinada trabalha melhor. Uma pessoa disciplinada conclui os seus trabalhos de forma satisfatória e bem-sucedida. Há muitas pessoas que começam e não terminam. Isso é algo que eu ouço com certa frequência. A pessoa começa um trabalho, algo que está na sua ideia, que está até às vezes planejado ou projetado, mas não consegue terminar. Quando nós analisamos os motivos pelos quais a pessoa não chega a um bom termo no seu trabalho, é bastante costumeiro descobrir que lhe falta disciplina. Ou seja, de certo modo, essa pessoa acaba se perdendo na grande quantidade de dados ou informações que são necessárias para realizar aquele trabalho. Você em geral, um bom trabalho, um trabalho bem feito em qualquer área, exige que você colete algumas informações, né? Organize as ideias, as fontes, e direcione tudo isso para a realização do trabalho. Ou seja, é preciso se organizar e se disciplinar para que o trabalho chegue a uma boa realização. Difícil, né? Bem difícil, porque disciplina é antecedida por uma coisa que é extremamente importante, que significa autocontrole. Aquele que não é capaz de controlar a si mesmo também não é capaz de se disciplinar. Pode acabar sendo disciplinado por uma força exterior. Ou seja, por exemplo, a família, como eu falei. É uma força que atua a partir do exterior. Pai, mãe, outros parentes, enfim, pessoas que exercem autoridade sobre aquele indivíduo, né, e impõem uma disciplina, né, que esta pessoa terá que seguir e às vezes se tornar parte da sua personalidade. Olha, autocontrole. Outro conceito que não é nada fácil, né? Autocontrole. Somos movidos por impulsos muito frequentemente. Quem cede com grande facilidade aos impulsos, ou um termo que utilizamos mais frequentemente na psicanálise, pulsões, tem dificuldade de ter autocontrole. Quem não se controla não se disciplina. Mas como controlar-se? É lógico que algumas pessoas poderiam interpretar de outro modo. Você primeiro precisa se disciplinar para depois, através da sua disciplina, aí sim adquirir um autocontrole. Mas como, né, ter um domínio sobre si mesmo a ponto de se disciplinar? Já falei dessa questão de uma força externa que pode impor uma disciplina, mas enfim, eu estou falando também em contrapartida de uma autodisciplina, ou seja, disciplinar-se, o ato de se disciplinar. Aquele que não consegue conter os seus impulsos não consegue se controlar. Discernir quais são os bons impulsos
dos impulsos negativos, né, os impulsos que nos direcionam às coisas boas, ao bem, daqueles que nos impulsionam às coisas ruins, aos vícios e tal, fazer isso, né, discernir entre uma coisa e outra, é um princípio elementar de quem quer se controlar. Isso me faz mal, no entanto, eu até hoje não consegui parar de fazer. É um impulso. Não adquiri o autocontrole. Aquele que se controla, aquele que controla os seus impulsos, ou os direciona para uma coisa boa, adquire o autocontrole. Mas para isso é preciso discernir, como eu falei, entre quais são os bons impulsos e quais são os maus impulsos. E saber escolher os bons e rejeitar os maus. E isso exige conhecer a si mesmo e também a realidade na qual esta pessoa vive. Na realidade na qual nós vivemos. No sentido de que, se eu me conheço e sei que fazendo uma coisa isto me prejudicará, porque eu sei o meu contexto, daqui para frente eu vou me esforçar ao máximo para não repetir isso novamente, para não repetir isso, para não fazer isto novamente, porque isso me prejudica. Muito bem, fazendo isso, fica mais fácil, né, se disciplinar. Ou seja, tomar consciência das próprias atitudes e escolher agir de modo bom fará com que tenhamos mais autocontrole. E tendo mais autocontrole, ficará mais fácil assimilar uma disciplina. E sendo disciplinados, consequentemente, realizaremos melhor os nossos trabalhos. Trabalho e estudos, por exemplo. Tem gente que não consegue se disciplinar para os estudos. Difícil, né? Também é uma coisa que eu ouço muito nos meus atendimentos. Não consegue se disciplinar. Não consegue se controlar. Não consegue escolher entre o bem e o mal com facilidade. Dispersa a atenção. Dispersa as energias. E aí não consegue se concentrar nos estudos, começa o estudo e interrompe, não vai até o fim. Falta de disciplina. Falta de disciplina. Não é? Muito bem. Trabalho, estudos. Às vezes relacionamentos. Porque nos relacionamentos as pessoas são instigadas a mudar de atitude. Ou são convidadas a mudar de atitude porque determinadas atitudes incomodam e prejudicam o relacionamento. Então você tem que fazer um esforço para mudar. Você nunca vai mudar totalmente. Mas algumas coisas é preciso mudar para que o relacionamento dê certo. Muito bem. E para isso também é preciso disciplina. Sem disciplina não há mudança. Ou é muito difícil. Sem disciplina não há mudança. Qual é a importância histórica, né, da disciplina? Por que ela existe? Eu já disse o que ela significa. Mas qual a importância histórica da disciplina? Bom, historicamente falando, há dois, eu até já fiz um vídeo para o meu canal do YouTube, há duas versões de
de disciplina, ou dois métodos de disciplina, melhor dizendo, que ficaram muito conhecidos ainda hoje, são usados e que têm finalidades bem precisas. Uma delas é a disciplina militar, que é austera. Né? Os soldados precisam estar disciplinados, porque se não estiverem disciplinados, não conseguem atingir o seu objetivo, que é, em primeiro lugar, defender a nação a que pertence, e, em segundo lugar, em caso de guerra, vencer a guerra. Um exército sem disciplina é um exército que será muito mais facilmente vencido. A disciplina nos torna mais fortes. A disciplina nos torna mais constantes. A disciplina nos torna mais arduamente, ou melhor, mais difícil de sermos vencidos. Porque você está disciplinado e você, e o soldado, ou melhor dizendo, o soldado está disciplinado, né, e conduz os seus esforços aos objetivos sem dispersá-los, sem dispersar energia. É uma forma histórica muito conhecida de disciplina. Ele é extremamente importante, porque haver exércitos bem disciplinados significa que a nação em questão está bem protegida. Você pode viver no seu país com mais tranquilidade porque você sabe que o exército do seu país, né, ou da sua cidade, está bem treinado, está bem disciplinado e está pronto para proteger a sua segurança. Mas a disciplina militar também é um pouco como aquilo que eu falei, ou seja, é algo que você recebe de fora, a não ser no caso de algumas pessoas que já nascem com uma certa predisposição para ser disciplinados e escolhem a disciplina militar como como um modelo, né, de comportamento. Mesmo que eventualmente a pessoa não tenha tido uma carreira como militar, para até ter servido o exército, a marinha, a aeronáutica, ou talvez nem tenha servido, mas aprendeu de algum modo, ou tem já na sua personalidade uma característica, né, de ter uma disciplina militar. Pois bem, a outra forma de disciplina que é muito conhecida é a disciplina religiosa monástica. Também falei disso em um vídeo. Objetivos diferentes. Se compararmos a disciplina monástica da disciplina militar. A disciplina militar visa, a disciplina monástica visa, no futuro, a que o monge atinja a santidade e seja salvo, ou seja, atinja a vida eterna. Estão falando aí dentro de uma perspectiva mais cristã. É lógico que existem monges também no budismo, ou ascetas hindus. E eles também têm os seus objetivos espirituais, que é atingir o nirvana, o fim das reencarnações e tal. Mas, de um modo ou de outro, a disciplina conduz a uma vida austera. Nessas situações, tanto a militar quanto a monástica, são vidas austeras. Vidas austeras. O monge também tem uma vida bastante austera. Mas ele se disciplina segundo uma regra específica, no caso, poderia ser, por exemplo, a regra de São Bento, visando atingir a santidade e a salvação. Muito bem. Agora vem uma questão também que é bem interessante, né? Disciplina significa falta de liberdade? Vocês acham?
ou você que está aí assistindo o vídeo, você acha que disciplina significa falta de liberdade? Às vezes pode ser, né? Às vezes a pessoa pode se sentir presa por uma disciplina muito rígida, que não dá espaço, por exemplo, para a criatividade ou para a espontaneidade. Nessas duas escolas de disciplina, a militar e a monástica, realmente pode ser que a pessoa se sinta às vezes um pouco reprimida. Mas leve-se em consideração, devemos levar em consideração que as pessoas que se dedicam a uma disciplina militar, por exemplo, se sentem à vontade com esta disciplina. Se dedicam à vida militar, se sentem à vontade com a disciplina. A disciplina para essas pessoas não é um peso, é um item necessário da sua existência. Eles se sentem felizes e satisfeitos porque têm uma disciplina, uma rotina bem disciplinada. Se eventualmente, né, eles começassem a viver sem disciplina, isso seria isso seria terrível para a personalidade dessas pessoas. Essas pessoas teriam, né, soldados e tal, as pessoas da vida militar, né, não se sentiriam confortáveis por conta da falta de disciplina. Eles precisam da disciplina para viver de uma maneira organizada. Né? E essa falta de liberdade não é algo que eles sintam tão intensamente. A mesma coisa da vida monástica. As pessoas que ali estão, em geral, precisam dessa disciplina que vem de uma regra para atingir a felicidade. Sem essa disciplina mais rígida, eles não conseguiriam ser felizes. No geral. Óbvio que isso não serve para todo mundo. Algumas pessoas muitas pessoas se sentiriam sufocadas ou constrangidas. Porque a disciplina é demais. E a personalidade dessas pessoas não condiz com o rigor de tantas regras. Entre o extremo e a ausência completa de disciplina há um meio termo, um ponto de equilíbrio. E é neste ponto de equilíbrio que as outras pessoas, que não são monges nem militares, se inserem. Ou seja, precisam ter uma certa dose de disciplina para que possam viver melhor, para que possam realizar melhor os seus trabalhos, para que possam ter melhores relacionamentos, para que possam ter melhores estudos. Não será uma disciplina radical, mas ela será uma disciplina suficiente. E é basicamente sobre isso que eu estou falando nesse vídeo, nessa videoaula. Ou seja, encontrarmos uma dose necessária de disciplina que seja útil e suficiente para que a nossa vida melhore. Para que possamos terminar aquilo que começamos. Para que nossos relacionamentos amorosos sejam melhores, ou nossos relacionamentos humanos, familiares, para que os nossos estudos atinjam um bom objetivo. Então eu vou ter que assimilar a disciplina monástica do princípio ao fim? Não necessariamente. Alguma coisa. Alguma coisa, sim. Se você tem uma predisposição para algum gosto que você tenha para a vida ascética, religiosa. Bom, poderia ser a vida militar. Ou também poderia ser algo que não se caracteriza exatamente como militar ou monástico, mas é uma disciplina ainda assim. Quando eu era mais jovem e queria ser escritor,
e já escrevia meus primeiros textos, eu começava a escrever um romance, mas não conseguia terminar. Começava e parava depois de umas 50 páginas. Dava um nó e eu não conseguia seguir adiante. Era difícil. Fiz isso uma sequência de vezes até que eu percebi que havia, obviamente, algo de errado. Eu tinha 20 e poucos anos. Até um pouquinho menos. Eu comecei a gostar de escrever aos 12, 13 anos. Eu já sabia que eu queria ser escritor. Eu queria escreveria livros. Até que um dia eu entendi, depois de vários erros, tentativas, falhas, que eu nunca conseguiria terminar um livro se não tivesse organização e disciplina. Organização é basicamente aquilo que eu falei, coletar informações, fazer um esboço, fazer anotações, do que versará o livro, ou seja, do enredo, anotações sobre cenas, personagens, o final da história, a abertura, ou seja, o primeiro capítulo e tal. Fazer um esboço, isso é organizar as ideias. E depois me disciplinar. Para vocês disciplinarem-se. Ou seja, não basta apenas estar com um trabalho bem organizado em termos de ideia, ou seja, bem esboçado. Você tem que se esforçar todos os dias para dedicar uma parcela desse dia a realizar esse trabalho, que no caso era escrever um romance. Muito bem. Enfim, eu consegui escrever um romance. Tinha 27 anos. Depois de muitas tentativas e tal, foi o meu primeiro romance, que eu só vou publicar agora. Eu comecei a publicar, eu publiquei o meu segundo romance, O Evangelho dos Loucos, e depois fui publicando na sequência outros livros de contos, crônicas, poesias e tal. E eu fiquei com esse primeiro romance guardado, e esses tempos atrás eu peguei novamente do local onde ele estava, né, fiz algumas mudanças e já está na gráfica, já está vindo para ser vendido. Mas eu precisei me dedicar todos os dias, até que o romance terminasse. Não esmorecer. Isso é disciplinar-se. Eu cheguei ao resultado, eu terminei o romance. Bom, não cheguei a publicar, mas consegui escrever o romance. Pois bem, quais são os requisitos, né, necessários para nos disciplinarmos? Onde começa a disciplina? Eu falei de autocontrole. Mas existe um elemento muito importante também. E esse elemento é a vontade. Será que a pessoa está mesmo querendo ser disciplinada? Ou querendo se disciplinar? É preciso querer. É preciso que haja uma vontade. É preciso que não haja um conflito de vontades. Porque às vezes queremos algo superficialmente, ou dizemos é isso que eu quero, mas por dentro há uma outra vontade meio escondida, talvez até inconsciente, que diz não. Não. Enquanto verbalmente você está dizendo, não, sim, é isso que eu quero. Essa dupla vontade, uma vontade que diz sim e outra vontade que diz não, pode representar um dilema ou representar um conflito. Será que eu quero mesmo? Ou será que eu falo, não, eu quero me disciplinar, mas na medida em que eu vou tentando, fazendo exercícios nesse sentido,
dentro existe algo que dizendo, não, melhor seria estar, por exemplo, na praia. Melhor seria, por exemplo, ter saído, ido para um bar. Melhor seria estar assistindo o jogo na televisão, né? Ou assistindo uma novela. Difícil, né? Muito bem. Encontrar a unidade da vontade, encontrar a unidade do querer, é uma coisa importante. É importante querer essa disciplina. E é importante ou extremamente relevante que você dê um significado a ela. Quero me disciplinar porque com a disciplina eu poderei isto ou aquilo. Eu poderei terminar o meu curso universitário. Eu poderei levar adiante o meu projeto artístico. Eu poderei levar adiante a minha empresa. Eu poderei consertar o que está errado no meu relacionamento. Isso é importante. Querer se disciplinar. Não permitir que haja uma voz dentro de nós nos boicotando. Ou seja, um boicote. Não, eu quero me disciplinar, eu vou começar a fazer uns exercícios, eu vou começar a fazer isso, pronto, lá já vem a voz dizendo, é melhor você fazer outra coisa, deixa disso. Você não consegue. Você não consegue se disciplinar, você já tentou e não deu certo. Boicote. É um auto-boicote. A disciplina não vai conseguir se impor desse modo. Muito bem. Mas vocês percebem, né, você que está aí assistindo, você percebe que no fundo tudo antes está no pensamento? É no pensamento. Duro, né? Controlar o pensamento. Disciplinar o pensamento. Há pessoas que quando começam a fazer algo que é importante, logo vem um pensamento negativo. Eu acho que isso não vai dar certo. Pensamentos negativos acabam arruinando os planos que nós estabelecemos. A falta de confiança acaba arruinando aquilo que estamos projetando. Desconfiar de si mesmo. Ah, eu não confio que isso vai dar certo. Porque não confio em você mesmo. Mas será que você já não fez coisas importantes em algum momento da sua vida? E será que você não conhece pessoas que conseguiram fazer? Sem disciplina é quase impossível. Confiar em si mesmo, ter pensamentos positivos, bons pensamentos, relacionados à sua própria pessoa e às suas capacidades, né, vai ajudar a manter a vontade direcionada no sentido da disciplina. O que faz esmorecer a vontade? Muito frequentemente é a desconfiança. A pessoa passa a duvidar. Começou com um bom propósito de se disciplinar, mas aí começou a duvidar de si mesmo. Parece um pouco aquela imagem de São Pedro, né? A imagem bíblica. Jesus Cristo estava andando sobre as águas e Pedro confiou que poderia ir andando sobre as águas até ele. Afundou. Caminhou durante um tempo e depois afundou. Desconfiou, né? Duvidou. Jesus Cristo fala, homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que vocês acham que as pessoas começam a fazer as coisas
depois passam a duvidar e a se questionar e afundam em depressão, por exemplo. Afundam num estado depressivo. Dúvidas, falta de confiança. Todos os dias, pensar coisas positivas a seu próprio respeito. Rememorar as coisas boas que vocês já fizeram e que vocês foram capazes de fazer, de começar e terminar. O que foi necessário? De onde você tirou a força? De onde você tirou a força para fazer isso? Rememorar, fazer a recordação dos êxitos, porque todo mundo em algum momento teve um êxito, mesmo que seja um, todo mundo teve em algum momento. Rememorar essa história é mostrar a si mesmo que você é capaz. Mostrar a si mesmo que você é capaz de atingir um objetivo, de se disciplinar para isso. Tudo visa naturalmente disciplinar o comportamento. Disciplinar primeiro o pensamento, tornar o pensamento mais disciplinado. Pensamentos ruins não devem ser alimentados, porque isso prejudica a autoimagem, faz com que nasçam dúvidas e questionamentos a respeito de si mesmo. E comportamento, ou seja, disciplinar o comportamento. Ficar atento ao comportamento, ficar atento ao que se faz. Tal situação deu errada. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado para que isso desse errado? Porque a gente às vezes observa, nós apenas observamos o final. Mas existe uma linha de atitudes que conduz a esse final. Quais foram as atitudes equivocadas? E corrigir isto. Óbvio que na hora que você toma consciência, na hora que vocês tomam consciência das atitudes equivocadas que conduziram a um erro no final, isso não significa que naquele próprio momento você terá a oportunidade de se corrigir. Porque às vezes a situação já está um pouco incorrigível. O que é preciso é tomar consciência de que numa próxima oportunidade é importante assumir uma atitude diferente, ou tomar uma atitude diferente. Isso é importante. Muito importante. Ou seja, estar atento. Não permitir que a atenção ou a inteligência esteja num estado adormecido, num estado de sonolência. Ou seja, não fazer as coisas de um modo automático. As pessoas têm que sair do automático. Sair do automático e analisar as atitudes que ocorreram para chegar a um termo, né, ruim, a um termo equivocado, ou algo prejudicial. Ora, fazer tudo isso exige sacrificar-se. Sacrificar-se um pouco ou muito em certas circunstâncias. No aprendizado sem dor, uma frase bastante comum, não há aprendizado sem sacrifício também. Não há disciplina que venha sem sacrifício. O que significa sacrificar-se? Por
exemplo, abrir mão do supérfluo. Abrir mão de distrações desnecessárias. Outra coisa, sacrificar o tempo. Ou empenhar o tempo. O tempo é um dos nossos bens mais preciosos. E nós não nos damos conta. E às vezes queremos até que o tempo passe mais rápido. Terrível, né, pensar isso. Quando somos jovens, sobretudo. Ou mais jovens, queremos que o tempo passe mais rápido. Mas o tempo é extremamente valioso. Sacrificar o tempo. Ou seja, estabelecer, durante esse processo de se disciplinar, algum período diário, 1 hora, 2, 1 hora e meia hora, 40 minutos, enfim, para se disciplinar. Fazer as coisas que eu falei. Recordar, né, os êxitos que você teve, o que vocês tiveram, né, e tentar entender como se chegou como se chegou àquele bom termo. O que você fez, o que vocês fizeram. Fazer esse exercício de rememoração. O que foi preciso? De onde veio a força suficiente? O contrário também é importante. Separar alguns minutos para entender quais foram as atitudes equivocadas que conduziram a um fracasso, a um equívoco grande. São exercícios importantes. Né? Trazer para si mesmo pensamentos, ou suscitar pensamentos positivos a seu próprio respeito, a respeito de vocês mesmos. Isso também ajuda a disciplinar-se. Estabelecer uma rotina. A rotina nos ajuda a disciplinar. Né? A disciplinar a nós mesmos. Estabelecer uma rotina. E ser fiel a ela. Com isso, a disciplina se torna parte integrante da personalidade depois de um determinado tempo praticando esta rotina, ou se submetendo a ela. Muito bem. E não desconfiar. Não desconfiar de si mesmo. É capaz. Vocês são capazes de se disciplinarem. Nós somos capazes. É preciso, como eu falei, boa vontade. É preciso manter a vontade firme no sentido desse objetivo. Se não for assim, dificilmente haverá disciplina. Mas por quê? Todo caminho tem que ter um destino. Ou seja, se você está fazendo alguma coisa, se você coloca o pé na estrada, você tem que ter um local para chegar, um destino, como eu falei, um objetivo. Se você está fazendo alguma coisa, você tem que visar algo. Porque isto é importante também para aqueles que querem se disciplinar estabelecer um propósito. Por que você quer se disciplinar? Por que vocês querem se disciplinar? Isso é muito particular. Para mim, é importante me disciplinar para poder começar e terminar os meus livros. Por exemplo, eu gosto muito de escrever durante a madrugada, então eu não preciso me disciplinar para acordar cedo. Porque de madrugada eu escrevo, para mim é tranquilo. Às vezes eu preciso acordar cedo. Todo mundo precisa, às vezes tem alguns atendimentos, tem pessoas que eu atendo de manhã, às 9 horas, 10 horas, então eu preciso acordar antes. Eu faço um sacrifício, mas eu sei que eu vou dormir tarde, vou dormir às 3, 4 da manhã. Né?
para acordar depois, tipo 7h30 e tal, né, e atender o paciente. Eu durmo algumas horas, depois atendo o paciente e tal. Mas o meu objetivo, em termos de disciplina, que era terminar os livros, começar a terminar os livros, foi atingido. Era o meu propósito. É lógico que também para a vida espiritual, que é uma coisa que eu busco ter também, a disciplina é importante. A disciplina também é importante. Mas aqui eu estou falando mais de propósitos mais acessíveis. Né? Mas para a vida espiritual, como eu falei, a disciplina monástica conduz bem a isso. Ter um propósito. Escreva. Quero atingir tal objetivo. E vou me esforçar no sentido de ter uma disciplina constante, de ser fiel a essa disciplina, para atingir esse objetivo. Vincule o teu esforço, o seu esforço, ou o esforço de vocês, a um objetivo. Não faça apenas, eu quero me disciplinar, mas não sei nem por aqui, não sei nem por quê. Um dia eu vou precisar disso. Tá bom. Mas se você tiver um objetivo, né, fica mais fácil. Porque você sempre terá na sua cabeça, no seu pensamento, o porquê de estar fazendo aquilo. É. Para onde eu estou me direcionando? E não se preocupem tanto de errar. Errar faz parte. Errar e consertar o erro. Entendeu? Tirar do erro ou do fracasso o ensinamento. E não desistir. Atingir um propósito que exige disciplina, às vezes também é passar por altos e baixos. Mas a disciplina vai ajudar vocês a passar por esses altos e baixos e atingir o objetivo. Pois bem, considerações a respeito da disciplina. Como uma videoaula, em princípio, para as pessoas que compraram os livros, né, no valor de acima de R$ 100, né, e receberam acesso a essa videoaula. Posteriormente, vou fazer outras videoaulas e tal, né, mas para pessoas, por exemplo, que comprarem valores acima de livros acima de R$ 200, ganhar essa videoaula mais uma outra videoaula, além dos livros, 2 videoaulas, mas por enquanto é essa para quem, uma aula, para quem, né, para quem comprou os livros no valor de acima de R$ 100. Como eu disse, a questão de disciplina é algo que eu sempre vejo nas sessões de psicanálise. É frequente. Frequente mesmo. Talvez muita dispersão. Olha lá, né? Nossa cultura com essa revolução que houve, que foi a revolução tecnológica, as pessoas perdem muito, às vezes, o contato com a realidade física. Estão muito presas a redes sociais, WhatsApp, outros serviços de internet, e-mail e tal. Né? E isso nos atrai com uma grande força, é quase um imã. Né? As pessoas às vezes ficam. Eu mesmo sou uma pessoa que uso muito a internet, né? Ficar muito tempo sem internet parece uma
uma situação de abstinência. Não que eu esteja viciado, mas é que eu trabalho com a internet, né? Eu preciso da internet para trabalhar. Eu praticamente quase que trabalho todos os dias. Então, às vezes é difícil. Né? Mas esses serviços nos fazem, né, da era tecnológica, nos atraem muito. Né? E há muita dispersão. Né? Você está num site, você vai para outro, começa a prestar atenção, começa a ler uma coisa, assiste um vídeo. Né? Então é às vezes é usado apenas como distração. E a distração corrói a disciplina. Ou seja, nós temos um ambiente, uma situação cultural, social, cultural, né, de uma dependência das tecnologias que prejudica o desenvolvimento da disciplina. Vou me dedicar ao estudo, estou me disciplinando, então afasta as redes sociais, afasta o WhatsApp, desliga tudo. Porque senão isso vai atrair sua atenção. Discipline-se. Pense que a verdadeira, que a realidade propriamente é a realidade física. Significa que o mundo virtual não é real? Ele é real de certo modo. Não é? Você só não pode habitá-lo fisicamente. Mas ele é real de algum modo. Só que a maior realidade que nós temos é a vida material. E quanto mais nós estamos, né, vinculados, e portanto vinculados a essa vida mais material, mais física, né, e desvinculados da virtualidade, mais facilmente conseguiremos conquistar a disciplina. Tudo isso que eu falei hoje são aspectos e elementos da disciplina que podem ajudar vocês, a alcançar um comportamento mais bem organizado, mais ordenado, em vários aspectos da sua vida. Às vezes as pessoas falam assim, parece que tudo sempre começa e dá sempre o mesmo resultado e é o resultado que eu não gosto. É o chamado círculo vicioso. Ninguém sai de um círculo vicioso se não adquirir disciplina. A terapia ajuda a sair de círculos viciosos. Mas a terapia também é um pouco como você adquirir uma ajuda externa para se disciplinar. A pessoa que está sem disciplina, ela fica girando. Relacionamentos, meu relacionamento começa e termina sempre do mesmo jeito. Eu entro no trabalho, fico uns meses, depois saio. Eu começo a fazer um trabalho, mas eu não consigo terminar. Círculo vicioso. Disciplinar-se será um dos elementos extremamente importantes para sair desse círculo vicioso. E como eu falei, saber onde está errando. E fazer o certo ao invés do errado. Condições absolutamente necessárias, né, para atingir um bom objetivo. Disciplina, boa vontade, observar a si mesmo. Quem isto fizer e for bem sucedido, terá menos situações que se repetirão em sua vida. Conseguirão atingir os seus objetivos ou chegar a um bom termo nas suas realizações com mais facilidade e mais constantemente. Pois bem, com isso terminamos, né? Termino eu, já que sou eu que estou fazendo o vídeo, essa videoaula, e eu espero que vocês tirem proveito dela. Você que está aí, né, assistindo,
e estou falando de um modo mais particular, espero que você tire proveito. Espero que você entenda, tenha entendido o que eu falei e que é necessário ação. Não apenas reflexão. A reflexão é importante, mas também é preciso agir. Sem ação, não há transformação. Qualquer transformação exige antecipadamente a força da ação. Está certo? Muito bem, essa é a primeira videoaula. Muito obrigado àqueles que compraram os livros. Né? Espero que gostem também dos livros que recebam. Né? E espero que tenham apreciado essa videoaula. Né? Em uma outra oportunidade, conversaremos mais. Até!